E aí as pessoas ficam, porque os meus conteúdos flopam, porque ninguém comenta, porque os meus conteúdos não dão certo. Você conhece o seu público? Você sabe qual é o norte da sua bússola? Você entende as dores do seu público? Você sabe o que o seu público precisa? Senão você vai estar oferecendo para as pessoas o que você acha que elas precisam. Você vai estar oferecendo para as pessoas o que você quer. E não necessariamente isso é o que vai ajudar a atender as pessoas. Seja muito bem-vindo ao Comunique-se com a Aline Cast. Aqui nesse podcast nós discutimos as principais estratégias de comunicação em vídeo para ajudar você que quer empreender a vencer a timidez e conseguir clientes no digital. Eu me chamo Eric Xavier e eu estou aqui hoje com a Aline Malafaia, prazer, gente. O tema do episódio de hoje é: por que definir a dor do seu público é importante para fazer vendas no digital? E eu quero começar fazendo uma contextualização aqui, dizendo para vocês que essa parte de a dor do seu público faz parte da definição do norte da bússola, que é o método da Aline. E eu queria que você começasse explicando para o pessoal, Aline, o que é o norte da bússola? O norte da bússola é a pessoa com quem a gente vai falar na nossa comunicação, né? A gente, quando pensa em comunicação, quando pensa em um comunicador, a gente sempre coloca o emissor da mensagem, ou seja, quem está falando, quem está escrevendo, no eixo central da questão, né? Da relação. Mas isso está muito equivocado, porque a figura principal na hora que a gente vai estabelecer uma relação de comunicação é para quem a gente vai direcionar essa comunicação, ou seja, quem é o nosso público, a pessoa que vai receber aquela mensagem. Mais importante do que falar é escutar num processo de comunicação. É muito mais importante. Até porque se você não escuta o seu público, o que você está falando pode não fazer o menor sentido. E aí, ao longo da minha carreira, tanto como jornalista, como comunicadora, como modelo e tal, a gente muito facilmente se equivoca nesse sentido e acha que a gente é a figura mais importante. E não é. E aí, ao longo da minha carreira, eu vim aprendendo isso, né? Não, mas isso não comunica com o meu público, isso não funciona para o meu público. E olha que coisa interessante. Quando eu fui dar aula, quando eu comecei a dar aula para pessoas que queriam ser apresentadores de TV, locutores, comunicadores, as pessoas começam pelo mesmo erro fundamental, que é achar que elas são as importantes, que é achar que o foco está nelas. Não é porque você está no vídeo que o foco é em você. Por isso que eu criei essa forma de explicar, né, dentro do meu método, onde eu chamo o nosso público de o norte da nossa bússola. Porque a bússola, ela sempre aponta para o norte, é um instrumento de navegação dos mais antigos do mundo, e tem a ver com o magnetismo da Terra, enfim, o posicionamento lá dos ímãs no aparelho, não sei explicar, gente. Mas a bússola, ela aponta para o norte, e em saber onde é o norte, você consegue definir os outros pontos cardeais com o norte de referência, e você consegue se localizar em qualquer lugar que você esteja. Enfim, isso se usou, né, na época das grandes navegações e tal, as estrelas e essa referência da bússola. E isso funciona muito bem para a comunicação, porque se eu sei onde está o meu norte, eu consigo estabelecer todos os outros fatores, todas as outras variáveis. Portanto, quem é o meu norte? O meu público, a pessoa com quem eu quero falar, a pessoa que eu quero impactar com a minha comunicação, a pessoa com quem eu quero me conectar, a pessoa que eu quero que se torne minha fã, minha cliente, minha seguidora, enfim, aí vai depender do objetivo que você estiver construindo. E essa é uma coisa que a gente precisa entender e corrigir, não só no nosso processo de trabalho, como comunicador, como empreendedor, como o que quer que você faça, mas no nosso processo de vida também, Eric. Quando a gente consegue escutar mais o outro, a gente consegue melhorar a nossa comunicação. Por escutar mais o outro, a gente se faz mais ouvido. Show de bola. Muito legal. E o que é a dor do público? Essa é a pergunta que a gente responde não só para criar uma estratégia de comunicação, para criar conteúdo, como para desenvolver qualquer produto, qualquer serviço que você queira desenvolver. É entender o que falta para outra pessoa, né? O que ela precisa resolver. A dor do público é um problema que ela tem, que ela precisa resolver. E se você é um bom empreendedor, você tem uma solução para esse problema que a pessoa precisa resolver.
Isso vale para produto, isso vale para serviço, isso vale inclusive para conteúdo. Então, se eu não sei fazer arroz, qual é a minha dor? Eu não sei fazer arroz. Quando eu entro na internet e coloco como fazer arroz, eu chego num vídeo no YouTube me ensinando a como fazer arroz, a pessoa que postou aquele vídeo resolveu um problema para mim, portanto, resolveu uma dor minha. E aí, a gente, quando pensa em dor, acha que tem que ser uma questão absurda, existencial, né? Assim, reinventar a roda, a cura do câncer. Não, às vezes a pessoa precisa conseguir fazer um arroz. E por que as pessoas tendem a não fazer isso no negócio delas? Por falta de pesquisa. Eu vejo muito isso com produção de conteúdo, eu vejo muito isso com relação aos meus alunos e mentorandos. Ah, Aline, mas sobre o que eu vou falar? Vai chegar uma hora que o meu conteúdo vai acabar, eu não vou ter o que dizer. Só vai acabar se você não estiver fazendo pesquisa, se você não estiver escutando as pessoas. A gente fez um post hoje, eu estava olhando o comentário antes da gente começar aqui o nosso podcast, que foi um post que a gente fez, um corte de uma live, onde eu digo, sentir vergonha no vídeo é importante. Olha os comentários que vieram. Tocou na ferida do meu momento. Obrigada por essas dicas tão preciosas. Ou seja, a questão da vergonha no vídeo é uma dor do meu público. E quando eu trago um conteúdo como esse, eu estou resolvendo a dor dele. Eu estou dando um caminho de solução para essa dor. Então, nunca vai acabar a possibilidade de ideia nova, de conteúdo novo. Nunca vai acabar as respostas que você pode dar, porque a gente chegam pessoas novas, as pessoas desenvolvem questões novas, tudo isso vai acontecer. Então, as pessoas elas não se conectam com a dor do público delas porque elas não escutam o público delas, porque elas não fazem pesquisa, porque elas não se dão ao trabalho de ir na página do concorrente e ver sobre o que o concorrente está falando. Porque assim, se o seu concorrente não estiver tão equivocado quanto você, ele está respondendo às dores do público dele, né? E eventualmente vocês têm o mesmo público, partindo do princípio que são concorrentes. Então, se você não está chegando ali, é porque você não está escutando. Cara, e por que definir a dor do público é tão importante assim? Definir a dor do público é de fundamental importância porque você consegue apresentar para ele exatamente o que ele precisa. Sabe aquela história? Eu te convido para almoçar. Aí você senta, eu tá com uma concha de feijão no seu prato. Mas você não queria comer feijão. Não é porque eu acho que você está precisando de feijão que você quer comer feijão. Então, se eu não sei o que você precisa, eu não tenho como te dar uma coisa que te atenda. E aí as pessoas ficam, porque os meus conteúdos flopam. Porque ninguém comenta. Porque os meus conteúdos não dão certo. Você conhece o seu público, você sabe qual é o norte da sua bússola? Você entende as dores do seu público, você sabe o que o seu público precisa? Senão você vai estar oferecendo para as pessoas o que você acha que elas precisam. Você vai estar oferecendo para as pessoas o que você quer. E não necessariamente isso é o que vai ajudar a atender as pessoas. Então, essa é uma pesquisa importante e constante. A gente tem que estar o tempo inteiro, principalmente em negócios digitais, em negócios que têm a ver com educação, que é o trabalho de muitos infoprodutores, como eu, você tem que estar o tempo inteiro renovando as suas premissas, revisitando as suas premissas, porque a gente está vivendo um momento de inovações muito aceleradas. Então, o que servia em comunicação semana passada pode não estar servindo hoje. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro em pesquisa, em processo, fazendo uma revisita daquilo que a gente está trabalhando, ouvindo o feedback das pessoas. De novo, ouvir o feedback das pessoas. Isso é fundamental. E aí é muito legal que hoje em dia com a internet você pode abrir caixinha de pergunta, fazer enquete, mandar pesquisa, ver quais são os conteúdos que mais tiveram comentário e interação e a partir dessa informação desenvolver mais conteúdos como aquele. Hoje em dia, com a questão dos dados e dos dados em tempo real, fica muito mais fácil construir inteligência para o seu negócio. Se você antigamente tinha que gastar uma fortuna com o instituto de pesquisa, hoje, usando bem as ferramentas do meio da internet, você consegue fazer isso com o seu computador, uma boa conexão de internet e muita dedicação.
Cara, e como que esse trabalho bem feito de definição do público pode impactar na aquisição de clientes? Eu acho esse o trabalho mais importante. Porque é ele exatamente que vai te ajudar a direcionar o seu produto. Assim, eu posso adorar batom vermelho, mas se as pessoas que para quem eu tô tentando vender batom vermelho não gostam de batom vermelho, eu vou vender batom vermelho? Não vai. Então, eu preciso ouvir a pessoa para quem eu quero trabalhar, né? É claro que você tem diversas ferramentas de definição de público-alvo, desde para fazer um veículo de comunicação, para fazer uma linha editorial, até para desenvolver produtos novos e para antecipar tendências de consumo. Existem diversas ferramentas. Você pode usar as ferramentas de definição de público-alvo, que a gente chama de socioeconômicas, que é aquela mais conhecida, né? Assim, o gênero, se é a faixa etária, a faixa de renda. E aí você vai conseguindo desenhar, por exemplo, beleza, então eu quero vender batom para mulheres de 35 a 40 anos. Ótimo. Isso já me diz, por exemplo, que o batom rosa chiclete muito provavelmente não vai funcionar para essa faixa etária, que é um pouco mais madura, sei lá, tô aqui elaborando isso agora. E aí eu preciso entender, por exemplo, e por definir mulheres, eu já excluí homens, né? Ou pelo menos homens hétero, porque hoje em dia a gente vê na internet que tem muitos homens que usam batom, né? Então, até essas questões de gênero estão cada vez mais fluidas. E aí eu posso pensar, só para seguir no nosso exemplo, beleza, então eu vou vender um batom nude, que está super na moda. Aí eu fiz uma pesquisa de tendência, fiz uma pesquisa de mercado também, né, que é super importante. Eu não vou entrar, sei lá, com um batom da década de 80, rosa pink, rosa choque, que nem usa mais esse nome para rosa. Mas aí eu fiz uma pesquisa de mercado, vou investir no batom nude. Nude é outro problema, porque o nude depende do tom da pele da pessoa. O que é nude para mim não seria nude para você, mas enfim, só para construir o exemplo, gente. E aí eu determino que o meu batom vai custar R$ 200. Então eu preciso mirar toda a minha comunicação em uma mulher de 35 a 40 anos que acompanha moda, que tem um estilo mais clássico e que pode pagar R$ 200 no batom. Isso está fazendo um posicionamento. Olha como influencia na precificação. Olha como influencia em tudo. Eventualmente, eu vou dizer, não, mas se eu for vender um batom por R$ 200, eu vou ter que falar com o público A, B. Sei lá, quem paga R$ 200 no batom. Pessoalmente, acho caro. Então, eu mesma já não seria o público desse batom. Olha como isso vai te ajudando a direcionar os seus esforços. Não, então eu não posso ter um batom de R$ 200. Eu preciso chegar num batom que custe no máximo 90. Eu já mudei a compra do meu produto, eu já mudei o tipo de fornecedor, eu já mudei tudo. A comunicação, eu já mudei o jeito que eu tenho que me apresentar no vídeo para falar daquele batom. Olha como a gente vai mudando. Olha como o público ele é o norte da bússola. Ele vai definindo onde estão os outros pontos cardeais. Sabe? Eu recebi uma mentoranda que até parou o processo de mentoria, Eric. Ela é uma enfermeira e ela procurou uma amiga minha que é gestora de mídias sociais para construir uma loja online, que é uma ideia genial, tá? Porque assim, ela não precisa de uma estrutura física, ela não precisa alugar uma loja, ela não precisa botar lá uma faxineira, ela não precisa ter uma vendedora lá de plantão o dia inteiro abrindo e fechando a loja, não precisa de 2 turnos, ela não precisa assinar a carteira dessas funcionárias todas, que quando você está começando é muito difícil. Não vai falar que eu falei mal da CLT, não. Estou falando que quando você começa um negócio do zero, você precisa começar com o menor custo. Faço votos de que todo mundo consiga montar mega stores com 50 funcionários de carteira assinada. Mas quando você está começando um negócio, normalmente você precisa começar pequeno até para poder testar, para poder diminuir os seus prejuízos com os seus erros. Então, o ideal é a gente começar pequenininho.
E aí ela chegou aqui em casa, contratou a gestora de mídias sociais, ela falou, olha, você fala de moda, você precisa muito de vídeo. Aí ela veio fazer a mentoria comigo. Quando ela chegou aqui, eu pedi para ela me explicar o conceito da marca dela, ela não sabia. Eu pedi para ela me explicar o público-alvo dela, ela não sabia. Ela tinha uma salada. A gente tem uma cultura muito empreendedora. A pessoa, ela começa a vender Avon, ela começa a vender Mary Kay, ela começa a vender Natura, ela faz picolé sorvete para vender, ela faz bolo de pote. Isso é tudo incrível. A gente tem essa cultura de se virar, de não ficar esperando. Estou desempregado, bicho, vou inventar uma coisa aqui para fazer, vou botar uma barraquinha de cachorro-quente. Isso é magnífico. Só que a gente precisa, quando a gente quer fazer um negócio que vá crescer, que vá se perpetuar, né? Ter perenidade, a gente precisa estabelecer essas coisas. Então, o que essa mentoranda minha fez? Ela entrou no ônibus, foi para São Paulo, lá para a região do Brás, comprou uma porrada de coisa que ela olhou e ela gostou, mas as roupas que ela comprou, que ela investiu todo o dinheiro que ela tinha, não faziam sentido entre as peças. Ela trouxe coisa de crochê, de paetê, de brilho, coisa básica para o dia a dia, estampada de festa. Falei, caramba, qual é o conceito da sua marca? Que idade você quer vestir? Ah, de 18 a 45 anos. Eu falei, olha, a gente precisa começar entendendo que a mulher de 45 e a de 18 não necessariamente vestem a mesma coisa. Eu hoje não me visto como eu me vestia quando eu tinha 18, eu tenho 37. Então, você ter um mix de produtos que abranja toda essa faixa etária é muito difícil. Então, você precisa ter um monte de opção para a faixa etária dos 18, um monte de opção para a faixa etária dos 20, um monte de opção para a faixa etária dos 30, um monte de opção para a faixa etária dos 40. É muita coisa. Talvez não seja melhor você começar fazendo um recorte. Eu vou vestir mulheres de 35 a 45 anos, exemplo, que eu tenho gostos mais similares, ou vou vestir mulheres de 15 a 25 anos, que eu tenho gostos mais similares. E ela não conseguia me responder, sabe? No final das contas, ela se atropelou, embolou as próprias, meteu os pés pelas mãos e queria fazer roupa masculina e feminina. Eu falei, ótimo, então quem é o homem que vai vestir uma marca com o nome de fashion, era fashion alguma coisa? Quem é que vai? Qual é o homem? Você compraria uma roupa de uma loja chamada, acho que era Fashion Party? Cara, provavelmente não. Nada contra. Adoro o nome, inclusive, porque tem a ver com o nome dela e party em inglês é festa, né? Então, assim, eu falei, olha, acho difícil você conseguir com esse nome, com esse posicionamento, vestir homens e mulheres. Senão vira um Frankenstein. Vamos definir o seu público, com quem que você quer falar, para quem você quer vender, qual é a pessoa ideal para vestir a sua roupa. Tem lojas que fazem homens e mulheres? Tem, mas elas normalmente têm um conceito em comum. Eu estou usando o exemplo de loja de roupa porque eu acho que é muito fácil para todo mundo entender, e roupa todo mundo consome. Diferentes faixas de consumo, mas todo mundo consome. Por exemplo, a Osklen. A Osklen veste homens e mulheres, mas o conceito do básico, com design, qualidade, bem cortado e uma roupa que você reconhece que é Osklen, isso está presente nas peças masculinas e femininas. E esse assunto é muito importante assim, para o empreendedor, que eu acho que às vezes ele não tem essa noção de que isso é importante para ele, definir essa parte, né? Que nem você falou muito bem aí. Cara, quando você pensa em abrir um negócio, você pensa, não, meu produto serve para todo mundo, né? Eu quero abraçar todo mundo ali, porque você pensa, eu não vou negar para determinadas faixas etárias, mas a verdade é que acaba sendo até mais fácil quando você, vamos colocar esse verbo, né? Quando você nicha, né? Sim, nichar, que é o verbo da internet, e principalmente para a internet, foi o que eu falei para essa menina, continuando com o exemplo, eu falei, com as ferramentas de internet, você consegue nichar bem o suficiente para chegar na pessoa que você quer. Não é uma loja de rua, que você abriu uma loja no Saara, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma grande movimentação de pessoas, e aí lá tem umas lojas que são meio uma salada, mas porque passa muita gente na porta,
E aí, eventualmente, você passou lá, viu uma camisa, comprou, você não se torna cliente da marca, você não se torna fã, você não se torna embaixador, você não se torna um cliente fiel. Você passou, viu uma peça que te interessou, eventualmente comprou e foi embora. E aí você fica dando tiro pro acaso. Na internet isso não funciona. Na internet a gente precisa nichar. Então, antes de pegar todo o seu dinheiro, entrar no ônibus e sair comprando coisas, defina o seu público. Eu falei para ela, eu falei, olha, eu só consigo continuar o processo de mentoria com você se você me desenhar o seu público, porque não adianta, eu não consigo te ensinar a falar para o vídeo se você não sabe para quem você está falando. E é muito difícil uma pessoa ter o gosto pessoal rigorosamente igual ao da outra. Então, assim, ela pegou o dinheiro que ela tinha, as economias dela, entrou no ônibus, foi para São Paulo e saiu comprando as coisas que ela gostava. Só que não necessariamente as coisas todas que ela gosta vão conversar com alguém. Falei, Exatamente. qual é o conceito, entende? Então, assim, é chato, mas faz parte do processo. E quando a gente não faz esse trabalho de mesa, quando a gente não faz esse trabalho de fundação, a gente faz um voo de galinha. Não sustenta. Você já viu galinha tentando voar? Ela não consegue, bicho. Ela não consegue com as asas que ela tem aguentar o peso dela. Ela dá uns saltinhos com flutuação, mas ela não voa, ela não decola. É, E aí, enfim, agora ela precisa conseguir vender as peças que ela comprou para voltar e ter capital para investir de novo. Então, olha como ela ficou assim numa situação encalacrada, né? E principalmente quando é o processo de mentoria, que é um processo individual, eu preciso construir com a pessoa todo esse desenho. Então não adianta, assim, sabe? Se eu não tenho o norte da minha bússola definido, eu não consigo estabelecer nada, né? E é por isso que eu sempre falo para as pessoas nas minhas aulas, no meu curso, na minha mentoria, a gente começa cavando para baixo. A gente começa fazendo a fundação. Quando você não faz a fundação, o prédio não para em pé. É a casa dos três porquinhos. Derruba com um sopro, sabe? Isso vale para todo e qualquer negócio. O Apresente-se, meu curso, já tem 1 ano e meio. E eu já precisei voltar para a prancheta, para a bancada, para rever algumas premissas algumas vezes. Porque, de novo, o que eu tenho para oferecer pode parecer muito legal para mim, mas será que é o que as pessoas precisam? Será que é o que as pessoas querem? Será que é o que vai resolver para elas? Não é sobre mim, é sobre o outro. Bom, Aline, e quando que você acha que é o melhor momento para definir isso? Na hora que você for começar o seu projeto, é o melhor momento de você definir quem é o seu público-alvo. É o norte da bússola, é isso que vai orientar todas as outras ações que você vai precisar tomar. Então, assim, é super importante você fazer isso quando você está começando, vai te responder todas as perguntas que você tiver. O que eu digo para os meus alunos é: tá com dúvida se um conteúdo vai funcionar? Olha o norte da bússola. Tá com dúvida se uma roupa vai funcionar no vídeo? Olha o norte da bússola. Tá com dúvida se você falou alguma coisa que não pode não bater bem? Olha o norte da bússola. Sempre, sabe? E aí, a gente, no nosso processo de construção de comunicação, vai definindo os outros pontos cardeais. Ou seja, o seu objetivo com o vídeo, né? Então, o que eu quero com esse vídeo? A gente pergunta para a nossa Rosa dos Ventos tudo o que a gente precisa. Então, o norte da minha bússola: empreendedores que querem vencer a timidez e conseguir comunicar o seu trabalho com segurança no vídeo para conquistar mais clientes com o uso da ferramenta digital, né? Assim, bem, o conceito é esse. Esse é o norte da minha bússola, né? Aliás, esse é o meu público-alvo. Inclusive, esse é o norte da nossa bússola. Qual é o meu objetivo com esse vídeo? Conseguir me conectar com essas pessoas, responder essas perguntas, trazer as pessoas para perto de mim. E aí, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para a minha Rosa dos Ventos. Norte da minha bússola, meu público e os meus outros pontos cardeais. Eu, no meu processo de trabalho, eu costumo dar esses 2 pontos cardeais de presente para os alunos, né? O norte é o seu público, e aí você pode definir, aí tanto faz, gente. Aí você pode definir o sul da sua Rosa dos Ventos como seu objetivo, e os outros 2 pontos cardeais você preenche. Então,
conquistar autoridade, ser chamada para dar entrevista na televisão, sei lá, entendeu? Você vai colocar os seus outros 2 eixos que vão orientar toda a sua comunicação. É a rosa dos ventos da nossa comunicação. A gente entendeu que é importante a gente definir o norte da nossa bússola e, em seguida, a gente definir as dores do nosso público. E a gente entendeu também que essas pessoas, a gente faz isso através de pesquisa, né? E principalmente se a pessoa já tem clientes, né? É um bom ponto de partida, né? Para a pessoa começar. Eventualmente tem muitos negócios que já estão em andamento, que a pessoa começou de forma muito empírica e o negócio foi funcionando. E isso é muito legal, né? E aí você pode partir dessas pessoas como se fossem seus avatares, que é outra forma de definir público-alvo. Avatar, cliente ideal, mapa da empatia, são algumas dessas ferramentas. E aí você pode usar essas pessoas, aspas, como modelo para tentar atingir pessoas como elas. Né? Quando a gente fala sobre nichar, a gente fala de pessoas que têm gostos em comum. Cada um de nós pertence a vários nichos. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro. Quem me acompanha sabe que de 5 palavras que eu falo, 8 são o meu cachorro, o Enzo. Então, eu sou uma pessoa que faz parte do nicho pet, donos de cachorro. No nicho pet tem dono de gato, tem dono de papagaio, dono de cacatua, dono de tartaruga, dono de réptil, dono de, sei lá, um monte de animal diferente, dono de gambá. Então, a gente está todo mundo num grande nicho, que é o nicho pet, e hoje a gente fala em super nicho, e aí você vai diminuindo esse funil. Então, beleza, eu sou do nicho pet, mas você tem um conteúdo de gambá, ele não serve para mim. Se você tem um conteúdo de cachorro, ele serve. Se você tem um conteúdo de cachorro sênior, ele serve. Se você tem um conteúdo de cachorro sênior border lata, uma autêntica mistura de border collie com vira-lata, que é o Enzo, ele é para mim, entendeu? Então, olha como é interessante, como mesmo o conceito de nicho, ele hoje não dá conta. A gente precisa falar de super nicho, hiper nicho. Porque hoje, por exemplo, eu tenho um cachorro e, ok, a internet permite isso. Se eu fosse ser dona de uma publicação de revista pet e quisesse falar com todos esses públicos, eu não ia conseguir ter um conteúdo tão objetivo para todos esses públicos, né? E eu não consigo produzir 50 tipos diferentes de revistas sobre 50 tipos de cachorro em idades diferentes. Com a internet você consegue ter um super nicho. Então eu posso querer falar com todas as pessoas do Brasil que são donas de cachorro vira-lata com 10 anos, que é a idade do Enzo. Então, olha que legal que é a internet, sabe? Olha que legal que é você poder chegar nas pessoas. E tem uma coisa interessante que eu queria complementar até numa coisa que a gente já falou, que é quando eu defino o meu público-alvo, eu estou abrindo mão de vender para outras pessoas. Médio. Então, se eu definir que eu vou falar com mulheres de 25 a 35 anos, eu tenho um público-alvo que é o meu público-alvo primário. Mas isso não impede de eu ter um público-alvo que vem como um público secundário, terciário. Então, eventualmente, eu tenho algumas peças no meu mix que falam com mulheres de 30 ou que falam com mulheres de 50. Mas esse não é o, aspas, grosso, o eixo do meu negócio, mas pode acontecer, sabe? Então, por exemplo, meu público-alvo são empreendedores e empreendedoras. Mas às vezes eu tenho alunos no Apresente que também são jornalistas, que também são de comunicação. O meu curso também serve para essas pessoas, mas ele não foi desenvolvido com foco nessas pessoas. Acaba atraindo, né? Acaba atraindo. E vamos lá. Quais os principais erros que você vê as pessoas cometendo na hora de definir as dores do público-alvo delas? Não fazer pesquisa. É tentar usar a si mesmo como eixo, como referência, como bastião do negócio todo. É não fazer pesquisa. Então, o exemplo da minha ex-mentoranda. Se ela entrasse no Instagram das marcas que ela queria se parecer, se ela entrasse no Instagram das amigas dela que se vestem e que poderiam ser as clientes dela,
das artistas, das celebridades, das influenciadoras, ela já teria ido para as compras com um norte muito mais claro de o que podia funcionar. Legal. Então, o principal erro é você partir de você e não olhar o outro. E eu acho que tem uma coisa importante aí também, é que não basta a pessoa, tudo bem, você está começando agora, você vai imaginar as dores do seu público, você vai imaginar o seu público-alvo. Mas pode ser que não necessariamente seja aquilo que você imaginou. Então é importante Exato, você validar essa informação. exato. É você fazer pesquisa, é você falar com as pessoas, sabe? É você não confiar só na sua intuição. A gente tem muito essa coisa da intuição, né? A gente acredita muito nessa cultura da intuição. E eu tenho que te dizer que, assim, eu confio na intuição, mas não dá para construir um negócio em cima de intuição. Você precisa construir um negócio em cima de inteligência. Uau, Então, quando eu certo. comecei o meu projeto com a Presente, com as minhas mentorias, eu convidei 10 pessoas para fazerem comigo a mentoria de graça. Foi um investimento de tempo e de dinheiro também, de uma ordem colossal, porque assim, você imagina que eu comprometia 10 horas da minha semana durante 5 semanas, gratuitamente. Para quê? Para fazer pesquisa. E eu convidei pessoas que, dentro da minha pesquisa, faziam sentido para o tipo de cliente que eu queria atingir. Então, eu tive, enfim, pessoas de diversas áreas de trabalho que eu entendia que poderiam ser meus potenciais clientes. Não tem jeito, você precisa começar investindo. E aí, a partir dos feedbacks dessas pessoas, a partir das dúvidas dessas pessoas, a partir do que essas pessoas me apontaram como o que estava faltando, eu desenvolvi o primeiro curso que eu gravei. Aline, tenho dificuldade nisso. Aline, isso aqui não ficou claro para mim. E também a partir, claro, da minha experiência, de tudo que eu estudei e da minha experiência como professora e como mentora de outras pessoas, né? Professora de formação de comunicadores e mentora de outros clientes que já tinham me procurado especificamente. Então, o que eu fiz? Eu investi em pesquisa, eu investi em desenvolvimento de inteligência de negócio. Cara, maravilhoso. Daí que veio o Apresente-se Pocket. Não tenho tempo. 1 hora por semana para fazer a sua mentoria me custa muito. O primeiro curso, meu curso Pocket, tem 5 horas, sabe? E responde tudo que as pessoas precisam. Então, assim, eu não tirei da minha cabeça, sabe? Eu peguei as coisas que eu imaginei, as coisas que eu pesquisei, as coisas até que eu intuí e procurei pessoas com quem eu pudesse validar o que eu tinha criado, o que eu tinha intuído, o que eu imaginava que as pessoas precisassem. Então, não tem como você desenvolver um negócio sem falar com as pessoas. As grandes marcas todas fazem pesquisa. Gente, eu sou jornalista, sou de comunicação e sou velha nesse rolê, tá? A Nestlé vai lançar um picolé novo, ela faz pesquisa de mercado. Ela desenvolve um protótipo, ela cria grupos de pesquisa, ela bota as pessoas para provarem, para dar opinião, muito doce, muito amargo, muito gelado, muito quente, sei lá. Político, comitê de campanha de comunicação de político faz pesquisa. Bota lá, reúne um grupo heterogêneo de pessoas e bota as pessoas para assistirem os vídeos de campanha e responderem o questionário. É um teste, você faz um teste numa amostragem, ou seja, num grupo menor de pessoas. Então as pessoas não saem inventando coisas, é que tudo chega pra gente como se tivesse sido só aquele momento eureka, entendeu? Da Vinci acordou um dia, falou: não tem nada para fazer hoje, entendeu? Aqui nessa Itália, tá chato isso aqui. Vou ali pintar uma Mona Lisa. Ele pintou aquele mesmo quadro inúmeras vezes. Inúmeras vezes, antes dele entender que ele chegou em uma versão apresentável. Porque por ele aquela não era a versão que a gente conhece que está no Louvre, não era nem a última versão.
Não foi um dia que eu quero mudar. Santos Dumont. Santos Dumont, antes de chegar no 14 bis, que foi o primeiro avião, ele fez um monte de outros protótipos, um monte de outros testes. Ele imaginou um monte de outras coisas, ele desenhou um monte de outras coisas, ele fez um monte de outros cálculos, e quando ele foi testar na prática, deu errado. Tu acha que ele criou o primeiro e saiu voando? Por que com os nossos negócios, com a nossa comunicação, com os nossos produtos, a gente acha que vai ser entrar no ônibus e ir para São Paulo comprar um monte de coisa, voltar para o Rio e ser um sucesso? Tem que testar, bicho, sabe? E aí, de novo, a gente começa pequeno para ter o mínimo de prejuízo possível durante a fase de testes. Eu só fui gravar a primeira versão do meu curso depois de dar mentoria pra caramba. E mesmo assim, toda vez que eu reassisto, que eu revisito, eu acho que tem mais coisa para entrar. Cara, muito legal isso que você falou. E como é que você acha que a pessoa deveria fazer? Começa perguntando para as pessoas, sabe? Durante o processo que eu estabeleci, que eu convidei gente para fazer mentoria, teve gente que recusou. Teve gente que começou e não terminou. Teve gente que eu achei que era o meu público e depois eu descobri que não era. Elas estão erradas? Eles estão errados? Não. Apenas não. O que eu precisava era perguntar, era fazer pesquisa. Inclusive, teve um case magnífico, que eu convidei uma pessoa para fazer a mentoria, que eu falei, nossa, vai ser super útil para ela e tal. E o marido dela quis fazer também, que eu nunca imaginava. Então, você veja, eu cheguei numa pessoa que eu nunca pensei que seria meu público. Falei, opa, de repente aqui tem um outro desenho de público que eu não estava imaginando, que eu não estava contemplando. Então, conversar com as pessoas, fazer pesquisa de todas as formas que você puder. Todos os cursos de marketing, de branding, de desenvolvimento de produto, de posicionamento estratégico, todos os cursos mandam você fazer pesquisa com as pessoas. Toda hora eu recebo de alguma amiga de amiga, aqueles formulários ou do Google ou do Monkey Survey, tem vários que você pode usar gratuitos hoje em dia. Ai, gente, olha, para um trabalho da faculdade, para um trabalho para um projeto. Por quê? Porque você tem que ouvir as pessoas, né? Então, pesquisar é a melhor forma. Hoje você consegue, além de tudo, usar os call to action nos vídeos de YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Todo mundo coloca lá, comenta aqui se você concorda, comenta aqui se te ajudou, comenta aqui se você conhece alguém que está passando por isso também, comenta aqui se você conhece um caso parecido. Olha que legal, com o próprio conteúdo, você faz uma chamada para ação, ou seja, você convida a pessoa para interagir com você, e você também usa isso como pesquisa. Tem uma coisa que é boba e que as pessoas não fazem, que é simplesmente ler os comentários que as pessoas fazem nos conteúdos de vocês. Isso também é pesquisa. Caixinhas de perguntas, enquete no Instagram, sabe? E em todos os outros recursos que você puder usar. Eu acabo falando muito do Instagram, porque eu acho ele hoje uma grande vitrine e é uma rede social que agrega ferramentas de diversas outras redes. Mas isso vale para todas as redes que você for usar. E outra coisa muito legal também é assim, eu quero desenvolver uma marca de roupa. Show, eu quero desenvolver uma marca de roupa. Quem são as minhas referências? Estabelecer referência, Eric, listar referência. Então eu quero uma marca de roupa para vestir a mulher jovem da Zona Sul do Rio. Aí eu posso pensar, por exemplo, na Farm, que é super famosa aqui no Rio de Janeiro. Eu posso ir olhar o que faz sentido, quais são as cores que a Farm mais usa, quais são as estampas que fazem mais sucesso, quais são os comentários, quais são as fotos das clientes usando a roupa da Farm, em que ambientes elas usam essas roupas. Olha quanta informação eu tenho, eventualmente, a partir do meu concorrente. E aí, a partir de tudo isso que você fez, você consegue ir mapeando as dores e os desejos do seu público. Acho que desejos a gente pode deixar para um outro episódio de podcast, que assim, o que o seu público-alvo quer, isso ajuda pra caramba. A gente é movido na vida por dores e desejos. Uma dor que eu preciso resolver, um desejo, alguma coisa que eu preciso aspirar, que eu aspiro, né? Se for parar para pensar, são dores e desejos o dia inteiro. Eu acordo de manhã precisando ir ao banheiro e com fome.
eu tenho uma dor. E aí, de repente, o meu desejo é tomar um café da manhã de hotel. Eu juntei a dor e o desejo numa satisfação só, o que é brilhante, né? Dando um exemplo assim bem bobo. Então, quando eu vou olhar as minhas caixinhas de perguntas, quando eu vou olhar os meus comentários, quando eu vou olhar a interação do público com o concorrente, a partir daquele feedback, eu tenho as dores ali. E aí, Eric, é o que eu digo que eu acho que funciona sempre. Pegar um caderno ou abrir um arquivo no seu computador e anotar. Não dá para confiar na memória. Então, escreve. A mulher que compra um batom nude, voltando no exemplo lá do início, qual é a dor dela? Ela quer se sentir mais bonita? Às vezes ela não quer aparecer tanto, por isso ela procura um batom mais discreto? Ela quer se posicionar e vender uma imagem mais profissional? Não sei. Mas quando você escolhe um batom cor de boca ou um batom vermelho, você concorda que eu tenho coisas diferentes que eu quero com cada um desses produtos? Ou eu vou usar para ambientes diferentes, né? É muito raro, por exemplo, eu gravar vídeo de informação ou apresentar evento corporativo de batom vermelho, batom laranja, batom rosa, batons fortes. Por quê? Porque eu quero colocar a atenção do público em outro lugar, eu quero direcionar a atenção do público para outra coisa, que aí também já é assunto para outro podcast. Mas olha como a decisão da pessoa ela está orientada a partir disso. Quando eu olho um comentário como o que eu recebi num vídeo, você tocou no meu ponto fraco, quando eu falo da vergonha, essa pessoa está me falando da dor dela, e ela está fazendo isso de graça, espontaneamente, a partir do comentário que eu coloquei. Então, o jeito certo de fazer isso é ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas, provocando a partir das suas perguntas, a partir das coisas que você imagina, mas sem dúvida nenhuma, escutando as pessoas. Porque o que pode doer em mim não necessariamente vai doer na outra pessoa. Então eu preciso escutar. Cara, show de bola. Muito legal essa explicação. Como sempre, eu queria que você fizesse um resuminho dessa parte aí. Cara, quais são os principais erros aí que as pessoas cometem na hora de definir as dores do público-alvo e como você acha que a pessoa deveria estar fazendo isso se ela está começando a empreender agora? O principal erro é não ouvir as pessoas, não validar as suas intuições, as suas premissas. Não testar, não pesquisar. E o jeito certo de fazer é ouvindo as pessoas, fazendo diversas pesquisas e validando as suas teses, né? Que é um método científico, inclusive. Um cientista, ele começa com uma tese. Aí eu acho que se botar um pouco de detergente na água e no óleo, por causa de elementos X, Y, Z, vai misturar finalmente. Ele tem uma hipótese, né? Ele tem uma tese. Quando ele vai lá e ele testa isso, ele está validando ou não aquela tese inicial. Então, a gente precisa passar por esse processo em todos os produtos, em todos os negócios, em todos os conteúdos que a gente cria. Então, sempre começa fazendo pesquisa, gente. Eu quero criar uma loja de roupas. Ótimo. Eu vou começar fazendo pesquisa, eu vou começar mapeando, eu vou começar definindo o norte da minha bússola, eu vou começar testando as minhas teses antes de sair gastando dinheiro, investindo, eventualmente investindo todo o seu capital. E quando você entende a dor do seu público, isso é uma coisa fundamental de dizer. Quando você entende a dor do seu público, você consegue produzir um conteúdo que vai ter uma performance muito melhor no desempenho orgânico. Cara, legal. Porque é isso que as pessoas pesquisam. Então, como fazer arroz é uma das coisas mais buscadas no Google. Se eu tenho uma resposta para essa pergunta, o Google vai me ranquear. E aí, se eu tenho uma resposta em vídeo para essa pergunta, eu ganho um posicionamento melhor. Né? Aí a gente está falando de SEO, de otimização de busca, né? Que é o tal do Search Engineering Optimization. Chique demais. Então, eu falo para os meus alunos que o YouTube é a plataforma do como. Você entra no YouTube e bota lá como dar nó em gravata, como montar a mesa para receber os amigos, como perder a vergonha de gravar vídeo, como parar de gaguejar.
tudo que você puder fazer respondendo dor vai te ajudar a performar melhor no orgânico. A gente está vendo aí o crescimento da inteligência artificial. Todos os processos, os trabalhos que são repetitivos, que são automatizáveis, eles serão automatizados. A gente está vivendo um momento de ruptura na cognição humana. A gente não precisa mais educar as nossas crianças para decorar a data da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, a data da Primeira e da Segunda Guerra. A gente precisa... Porque se você dá um Google, você diz, Alexa, qual foi a data da Primeira Guerra Mundial? A Alexa responde. Então, quando a gente tem a inteligência artificial, os assistentes de voz, esse futuro que está se desenhando para a gente, o ser humano, ele precisa aprender, mais do que a decorar as coisas, ele precisa aprender a fazer as perguntas certas. Ou seja, construir capacidade analítica. E quando a gente está mapeando as dores dos nossos clientes, a gente precisa fazer a pergunta certa. Porque, eventualmente, a outra pessoa não sabe elaborar a dor dela. Ela não vai te dar a resposta acabada. A resposta que você quer ouvir. É você que tem que saber perguntar. Muito bom essa sua explicação. Muito legal esse episódio aqui. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Enfim, queria agradecer aqui a presença da Aline. Muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa aí ter te tirado da praia. Gente, hoje é sábado, velho. Eu só queria dar um mergulho. Ai, gente, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui. Quero agradecer o Eric, que está aqui comigo dividindo esse podcast para deixar ele mais interessante, mais atraente, mais divertido, mais dinâmico. O Eric, ele está aqui sempre trazendo a voz do nosso público, as perguntas que as pessoas fariam. E eu quero convidar todo mundo a colaborar com a gente na construção desse conteúdo. É um conteúdo que está aqui com o objetivo de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a construírem melhor os seus negócios, a conseguirem vencer a timidez e gravar vídeos. Então, eu preciso muito desse feedback. A comunicação, ela não é um caminho de mão única. A comunicação é um ciclo. Então, a gente precisa que chegue aí, que você decodifique a nossa mensagem e nos retorne com a sua resposta. Então, a gente está aqui esperando a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento com alguém que possa utilizar, que é muito legal a gente compartilhar coisas boas com as pessoas de quem a gente gosta. Outra coisa importante da gente entender é que é a gente que ensina o algoritmo o que tem valor, o que precisa ser compartilhado. Então, quando a gente interage com o conteúdo, a gente está dizendo para o algoritmo é um conteúdo de valor que merece chegar a mais pessoas. Quero convidar todo mundo, então, para fazer isso pela gente também, né? A gente está aqui no sábado à tarde gravando esse podcast. Então, quero convidar todo mundo para se inscrever nos canais, para acompanhar essa produção, para ligar o sininho, para receber as notificações e para continuar ajudando a gente a construir um trabalho mais assertivo, que responda mais às suas dúvidas, às suas dores e os seus desejos. Muito obrigada, Eric, muito obrigada a você de casa, muito obrigada a Enzo, que está aqui do lado, e até o nosso próximo Comunique-se com a Aline Cast.